Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos de 1 a 6. Assim nos ensina a palavra do Senhor. Leiamos de forma alternada. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. A que não vos demorais da vossa mente, com facilidade, nem vos perturbeis, quer no espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que, ainda convosco, eu costumava dizer-vos essas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Podeis assentar, queridos. Para aqueles que nos anos 90 já eram vivos, para aqueles que já faziam parte de alguma igreja na década de 90, existiu um movimento muito difundido, muito falado na década final de 80, início da década de 90, que influenciou muitas pessoas, muitos crentes, influenciou boa parte do mundo. Era um movimento chamado Movimento Nova Era. E este movimento, quem já ouviu falar, quem lembra, aliás, né, desse movimento, levante a sua mão. Todos nós aqui somos naftalina. Nós já estávamos aí no circuito nessa época. Com idos de 10, 11 anos, eu fui apresentado a um livro Nos Bastidores da Nova Era. E Nova Era, para quem é novinho, graças a Deus, não pegou esse tempo, basicamente era um movimento onde arvoravam a esse movimento a chegada do anticristo. Então houve um momento onde todos os crentes, ou boa parte dos crentes, olhavam alguma coisa e ficavam observando para ver se aquilo não fazia parte do quê? Da nova era. Então o símbolo da Nike, por exemplo, o que significa esse símbolo? Vai que é alguma coisa. O nome Nike, o que significa? Vai que é a sigla de alguma coisa. Quando surgiram os códigos de barra, que hoje todos os produtos têm, mas na época era uma novidade, a maioria esmagadora entendia que o código de barras era o quê? A marca da besta. Era aquele código que você teria ou na mão ou na testa, que você só seria identificado através desse código. E isso no meio dos evangélicos era uma coisa que causava pavor, até que as Bíblias começaram a aparecer atrás com o código de barras. Aí no instantinho passou esse assunto, código de barras não era mais coisa do anticristo. Mas fato é de que na década de 90 muito se falava sobre a volta de Cristo. Havia a guerra Irã-Iraque. O George W. Bush pai, dizia que aquele momento seria a inauguração de uma nova era. Vários filmes apocalípticos apontavam para o fim do mundo e uma nova sociedade, uma nova existência. 20 anos se passaram. E hoje já nem se fala na nova era. Foi um movimento que caducou, que não teve força em si. Vocês conseguem imaginar? Esther, Laís, Isabelle, qualquer desenho que passasse, você tinha que ficar de olho para ver se aquilo não fazia parte da nova era. Um movimento que vinha com o objetivo de tirar vocês de Cristo. E muita coisa é verdade, nós não sabíamos, mas tinha influência maligna. Mas também tinha muita coisa que não tinha nada a ver e entrou junto no balaio.
Naquela época era comum um movimento chamado de caçadores de Deus, aqueles que ficavam o tempo todo observando o tempo e querendo calcular quando se daria o quê? A volta de Cristo. Lendo o livro de Daniel, que falava sobre os reis do norte, os reis do sul, a reunião das nações, quando inaugurou-se então esses movimentos de G, que são os movimentos dos países desenvolvidos, que aí começou o G5, G6, G7, aí todo mundo era uma contagem regressiva, quando chegar G10, aí vai ser, o que está escrito na Bíblia, são os reinos do norte e do sul. E quando começou a União Europeia? Agora falta pouco, não dá 1, 2 anos, vai começar a pipocar um monte de coisa. E essas coisas foram passando, não se concretizaram, e acabou que muitos crentes perderam uma coisa chamada expectativa do retorno de Cristo. Entenda, toda caracterização de movimentações como sendo malignas com o propósito de desvirtuar o homem, ou como sendo abençoadas com o propósito de dignificar o homem, vistas somente por esse ângulo, esses extremos, elas não são válidas. Mas uma coisa esses movimentos tinham em comum: raramente um crente dormia de noite sem entregar sua alma para Jesus. Era ou não era verdade? Raramente um crente passava a noite sem dizer o quê? Senhor, se o Senhor voltar de madrugada, a minha vida pertence a Ti. Não tinha muito essa coisa de que eu sou predestinado, não importa, não. Apesar de uma profunda inocência de achar que coisas exteriores poderiam influenciar diretamente nosso comportamento, ao mesmo tempo nessa inocência havia uma reverência. E essa reverência consistia em, antes de dormir, entregar a alma a Deus, porque poderia ser que Cristo voltasse na madrugada. E o tempo foi passando, e nós fomos perdendo esta reverência. Naquela época se imaginava, vocês se lembram, aí mais antigo ainda, década de 70, quando lançou aquele filme A Profecia, que falava do nascimento do anticristo. Aquilo ali, meu amigo, pegou fogo no capinzal, era todo mundo, vai acontecer. Aí tivemos a profecia 1, o anticristo nasceu. A profecia 2, o anticristo era adolescente. A profecia 3, o anticristo já estava na Casa Branca. E aí tinham as teorias de conspiração: o anticristo vai ser judeu, o anticristo vai nascer na Europa, o anticristo ele vai isso, ele vai aquilo. Eram coisas muito pueris, de uma época onde não existiam o quê? Redes sociais, nada disso, nem celular. Mas fato é que os crentes olhavam essas coisas e dentro da alma havia o quê? Temor. Queda do Muro de Berlim foi vista sob um aspecto não apenas político, mas um aspecto espiritual. Fim da União Soviética. O viés, o olhar era espiritual. A divisão da União Soviética entre países, o viés era espiritual. Nosso viés hoje deixou de ser espiritual. Ele passou a ser um viés político, ele passou a ser um viés social, ele passou a ser um viés emocional, psicológico, mas parece que nós perdemos essa coisa de acompanhar o que está acontecendo no mundo com uma ótica da espiritualidade. Ponto negativo na década de 90, como nós éramos bobos, como nós éramos inocentes, mas teve um ponto positivo. Meu amigo, as campanhas de evangelização, se o crente se reunisse para evangelizar e dissesse que não ia chover, mas não chovia. Se o crente se reunisse para uma campanha de evangelização e clamasse a Deus, faz chover, caía era balde. Foi um período onde as juventudes mais se converteram às pencas, porque havia um mote: a qualquer momento Cristo vai voltar. Quando houve no Rio a Eco 92,
Os evangélicos criaram um movimento celebrando a Deus com o planeta Terra. Hoje nós estamos retornando essa coisa de enxergar o planeta como algo nosso. Mas em 92, você teve a união de igrejas como a Assembleia de Deus, Universal, Batistas, Metodistas, Wesleyanos, proclamando o quê? Celebrando Deus com o planeta Terra. Qual que era o tema? Cristo vai voltar daqui a pouco. E os crentes fizeram passeata na Avenida Rio Branco, com os pastores de terno e gravata, Bíblia na mão, celebrando a Deus com o planeta Terra. E foi lindo. Nós perdemos isso. Hoje os países se dividem, entram em guerra, e nós fazemos associações somente com House of Cards. Hoje nós olhamos as séries de TV que tratam de política e queremos encaixar essas séries na nossa política brasileira. Mas em nenhum momento pensamos, onde tem o dedo de Deus nisso? Que coisa é essa que está acontecendo que pode ser Satanás? Será que Cristo volta amanhã? Será que esta é uma evidência da volta de Cristo? A igreja primitiva tinha a sua esperança na volta de Cristo. Tanto é que em Atos você vê o texto dizendo que todos depositavam aos pés dos apóstolos as suas contribuições, nada faltava a ninguém, quem tinha terreno se desfazia. Por quê? Cristo vai voltar amanhã, para que eu preciso de chácara? Para que eu preciso de fazenda? Não vou carregar isso comigo, pelo contrário, se eu der para quem não tem, Deus levará em conta isso na vida eterna, me dará um galardão. E as pessoas distribuíam tudo entre si, ninguém passava dificuldade. Mas no período chamado Idade Média, na Era das Trevas, dita Era das Trevas, aconteceu que a esperança da volta de Cristo foi sendo substituída pela ênfase na sua morte. E como igreja hoje, a nossa ênfase é muito mais na morte de Cristo do que na volta de Cristo. Quem é Cristo? Não é aquele que vai voltar, é aquele que morreu. E o que aconteceu? Ele ressuscitou. E o que mais que aconteceu? Ele subiu aos céus. E aí? Bom, aí tem isso, né? Disse que ele vai voltar. Nós deixamos de dormir com essa esperança. Cristo vai voltar amanhã. Cristo vai voltar daqui a pouco. E conforme as filosofias teológicas, conforme a teologia, ela foi aumentando, foi adentrando, aí que, meu amigo, nos deu uma zona de conforto enorme. Se eu sou predestinado, estou com o corpo fechado. Pode ser dormindo acordado, morto ressuscitado. Eu sou predestinado, está tranquilo. Mas isso tem a ver com salvação. Mas nós substituímos a certeza da salvação pela total irreverência acerca da volta de Cristo. Ele o tempo todo diz: meus filhos, vigiem, não deixem que as preocupações desse mundo, não deixem que o excesso de comida, o excesso de bebida, as inconsequências da realidade tirem vocês do foco que é de permanecerem vigilantes. Ele diz: meus filhos, eu vou vir como um ladrão na noite. Ninguém sabe quando o ladrão vem. Assim vai ser a vinda do Filho do Homem. E sabe com o que nós estamos preocupados? Previdência. É isso. Eu vou me aposentar com 62? Vou me aposentar com 57? Vai ser com 65? Vai ser com 60? Regra de transição? Rapaz, tu pode cair morto amanhã. Todos esses recursos que você tem, é tu morrer, teus filhos vão torrar tudo em besteira. E nós estamos preocupados com reforma da Previdência. Mas aquilo que Deus providenciou para nos reconciliar com Ele, Cristo Jesus, esta providência divina, nós não temos a mínima reverência. Se Cristo voltar hoje, como Ele te encontrará?
Em uma época onde os diáconos, nós tínhamos um diácono na igreja do Rio sensacional, o Juarez. O Juarez era o seguinte, ó, tá tendo culto aqui, né? O Juarez, ele estava do lado de fora. Começou a mensagem, aí ele saía, passava por aqui por fora, um exemplo, olhava todo mundo. Chegava dali, ele olhava lá para cima. Saía. Aí se tivesse alguém conversando na galeria onde ficava a mocidade e a UPA, aí ele vinha, olhava, pegava um papelzinho, escrevia um bilhete, chegava na galeria, entregava cá embaixo, o papelzinho subia, passava de mão em mão até a pessoa. A pessoa abria o papelzinho e estava lá. Fulano, Deus está falando, ouça-o, te amo, Juarez. Aí você lia aquele papel, se tivesse Simancol, meu Deus do céu, fazia até sinal da cruz, olhava para o reverendo Guilhermino pregando, passou batido. Mas se você fosse aquele indivíduo de dura cerviz, o que é um papel? Isso aqui é trote. Aí o Juarez mandava um segundo papel para o responsável. Senhor responsável, Deus está falando, seu filho está ouvindo? Aí os pais na hora faziam assim, ó. Olhavam para a galeria. Aí ficava esperando. Quando o adolescente ou o jovem olhava para baixo, o pai fazia assim, ó. Desce, desce, desce. Aí descia, sentava com todo temor e tremor, revigorado de espírito ao lado dos pais. Aí Juarez, depois disso, aí ele dava a ronda, ia na quadra, ia de sala em sala. Certa vez, ó minha querida UCP, pastor de vocês é pecador. Eu vou confessar um pecado. Minha querida UCP, com 11 anos, eu todo empolgado para entrar na UPA, meu sonho era ser paísta. Ser paísta era bom demais. E em um retiro sem os pais, yes! Jogar bola direto, piscina, meu amigo. Instrumentos o dia todo à nossa disposição, não tem esse negócio de falar com o pastor, ministro de música, preencher formulário, ser responsável. Não, instrumento jogado ali, excelente, o dia todo violão. Aí, meus amores, com 11 anos, uma galerinha subindo para a UPA, nós resolvemos fazer uma coisa, sabe o quê? Olha que vergonha. Nicole, Natália, Laís, Esther, Isabelle, Stefani, demais crianças que estão aí presentes, não façam como eu fiz, mas eu tenho que confessar. Com 11 anos, sabe o que eu fiz? Eu tentei matar um culto. Sabe o que é matar um culto? É o culto tá rolando e você está onde? Do lado de fora. E qual que era a minha desculpa? Nós estamos tratando do acampamento, fazendo a escala do time de futebol, fazendo a escala de quem vai tocar nas horas vagas, quando os responsáveis pelo louvor largarem os instrumentos. Estamos fazendo escalas, trabalhando para o reino de Deus. Matando o culto. Aí estávamos, eu lembro até hoje, entre um Monza e um Fusca. Quando de repente alguém diz, está vindo alguém. Aí todo mundo, eram em 5 camaradas ficam escondidos num Fusca, do lado de fora, escondidos assim, abaixadinhos. Aí a gente só vê o pezinho parando, aí nome por nome, Anderson, eu sei todos, mas só vou falar de mim. Anderson, fulano, beltrano, ciclano, pode sair. Aí vai saindo aqueles, meu, que vergonha. Aí vai saindo. Quando nós saímos, aí estava o Juarez parado, de frente para a gente, aquela eterna pochete. Aí ele olhou e disse o seguinte, olha, não vou mandar bilhete para os pais. Falei, oh. Também não vou falar com o pastor. Só vou fazer uma pergunta a vocês. Se Jesus voltasse hoje, será que vocês seriam recebidos na eternidade? Deus abençoe. Foi embora. Eu lembro que eu chorava de soluçar. Meu Jesus, se Jesus voltar hoje, eu não vou subir. Porque eu estava matando o culto. Por causa de negócio de futebol. E foi um tal de rasgar a escala. Foi um tal de pedir perdão. E esperar o final do sermão, a gente voltar devagarinho, sentar lá atrás. Para quando os pais levantassem, dar a impressão que quem já estava ali. E naquele dia eu aprendi, meus amores,
Eu nunca mais matei um culto. Virei até pastor, até celebro o culto. Para não matar o culto, eu sou o celebrante do culto. Era uma época de muito mais inocência. Mas ao mesmo tempo era uma reverência que era ensinada assim, ó. Em cada canto da igreja você tinha essa reverência. Se Jesus voltar hoje, você está fiado só na sua predestinação, partindo do pressuposto que tu é predestinado, que é por tua conta e risco? É isso mesmo? Não tem nada do ponto de vista da tua reverência, no qual você se coloque, se prostre diante de Deus, e constantemente diante dele você clame: meu Senhor, estou vigilante, estou atento à tua volta. Você só está fiado na predestinação? A predestinação fez você ficar descansado na expectativa da volta de Cristo. Salvação é uma coisa, permanecer esperançoso e vigilante é outra coisa. Você está confundindo alho com bugalho. Uma coisa não exclui a outra, pelo contrário. Quanto mais convicção eu tenho que Deus me predestinou, mais eu fico na expectativa de ir até Ele. Quanto mais eu tenho convicção de que o Senhor me separou e me santificou e me chamou, muito mais reverência eu tenho à sua volta. A palavra do Senhor diz: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis. E como tem crente, meu amigo, como é fácil a mente ir para o tombo. É vento de doutrina, é desesperança, é tristeza, é fulano falou, ciclano me mordeu, beltrano me acusou, é de tudo, mas demove da mente com uma facilidade gigantesca. Se perturba por qualquer coisa, se perturba por espírito. Não vale não que ali tem um trabalho ali, tem um macumbal ali, não vale não que essa casa é consagrada. Fica perturbado. O vizinho é de outra religião, nem dorme. E para variar, o que faz? Tem que chamar todo mundo para ver se a união faz a força em relação àquele encosto. Gente que fica perturbada por espíritos, gente que fica perturbada por palavra. Qualquer palavra que for dita, ou qualquer palavra maldita, é suficiente para a perturbação interior, para a agitação da mente. A palavra do Senhor diz: não demova da vossa mente com facilidade, nem fique perturbado, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o quê? O dia do... Há aqueles crentes que botam, são coisas tão distintas, mas conseguem fazer esse balaio de gato. Bota na conta da predestinação o fato de que não vai prestar contas a Deus. Não entendo isso. Mas não é o contrário. Quanto mais convicção eu tenho que Deus me separou, mais eu olho as minhas obras com a plena convicção de que todas elas estão postas diante do Senhor. Nossa reverência tem diminuído. Nossa vigilância é quase zero. As coisas que fazemos desleixadamente, como se ao Senhor não fosse. A palavra do Senhor diz: ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha o quê? A apostasia. Você sabe o que é apostasia? Crianças, apostasia é a negação da fé. Por exemplo, vocês creem que Cristo é suficiente para a salvação? Sim ou não? Vocês creem nisso? E vocês fazem boas obras por quê? Se Cristo é suficiente para a salvação.
Vocês são salvos para fazerem boas obras, é isso? Vocês creem que Cristo é suficiente para a salvação? Se Cristo é suficiente para a salvação, o que acontece com aquele que não professou a Cristo? Vou repetir. Se Cristo é suficiente para a salvação, vocês creem nisto? E o indivíduo que não professou a Cristo? Se Cristo é suficiente para a salvação, quem salva é Ele. Só Ele. Para a glória dEle. E fim. Mas sabe o que nós fazemos? Nós negamos a suficiência da salvação em Cristo e contaminamos os preceitos do Senhor com diversas tradições humanas. Quem é salvo não mente, quem é salvo perdoa, quem é salvo... A tal ponto que ser salvo significa quase não ser mais gente. Se o indivíduo não professou nessa vida a Cristo, foi para o inferno. Aí Cristo não é mais suficiente, suficiente é a língua dele. Se a língua dele falar, aí sim Cristo age. Se a língua não falar, Cristo não pode fazer mais nada. Cristo não é suficiente. Cristo pode salvar, mas depende da língua. Se as cordas vocais não vibrarem dizendo Jesus Cristo é o Senhor, Cristo nada pode fazer. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a negação da fé, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Crianças, prestem atenção. Se vocês aprenderem isto hoje, 60% das crises que vocês terão na vida adulta será superada. Se guardarem hoje, guardem isso hoje. A palavra do Senhor diz que este homem da iniquidade, o filho da perdição, ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de... Vocês sabem o que é o anticristo? O anticristo é todo aquele que nega o Cristo. Cristo é suficiente para a salvação? Não, anticristo. Tudo que nega o que Cristo fez na cruz é ante o Cristo. E a palavra do Senhor ainda diz mais. A característica da iniquidade no homem, ela se opõe e se levanta contra tudo que se chama o quê? Deus. Deus é amor? Sou contra o amor. O amor deixa a gente mole. Deus é perdão, crianças? Sim ou não? O indivíduo diz, então sou contra o perdão. Com ferro fere, com ferro será o quê? Ferido. Deus, ele edifica relacionamentos, crianças? Ah, não, mas a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem. Então a gente não pode confiar em ninguém. Então, meu amigo, eu não abro conta conjunta, eu não caso, eu não trabalho para ninguém, não sei, não confio em nada. Até a oração que é feita do meu lado, eu não digo amém, que eu não sei se foi feita com sinceridade. Esse homem da iniquidade, ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de quê? Ou faz parte daquilo que nos ajuda a cultuar ao Senhor. E sabe uma coisa que eu vejo? Preste atenção, crianças. Isso é extremamente importante. Vocês estão sendo muito bem criadas pelos seus pais. E vocês devem guardar isso. Uma coisa é modismo. Outra coisa são marcos antigos. Uma coisa é o tempo. Outra coisa são aquelas coisas que Deus levantou,
que enquanto estivermos aqui nós devemos manter, porque fazem parte. Culto tem um momento. Que momento é esse? Adoração. Nós adoramos. Culto tem um momento de confissão. O que nós fazemos? Nós confessamos. Culto tem momento de edificação. Quando Deus fala, o que nós fazemos? Nós ouvimos. Culto tem momento de consagração. O que nós fazemos? Consagramos. Culto tem momento de despedida e envio. O que nós fazemos? Nós recebemos a bênção do Senhor e somos por eles enviados. De onde veio isso? Isaías 6. A nossa ordem de culto é baseada em Isaías 6. Isso não é modismo, isso não é tradição, são marcos antigos. Mas a apostasia, a negação da fé, ela se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. E sabe o que nós fazemos? Nós temos hoje momentos de adoração com medleys infinitos. Palavra não é palavra, é um compartilhar de um testemunho. E depois tem o resto, que aí é do jeito que tiver, o importante é que o povo está feliz. Crianças, prestem atenção. Vocês estão sendo muito bem criadas. A palavra do Senhor diz, sabe o quê? Não removam os marcos antigos que foram fixados pelos vossos pais. E isso é uma coisa tão forte, que mesmo eu sendo pastor de uma outra igreja, já tendo pastoreado outras igrejas, e tendo sido natural de uma outra igreja, eu estou na igreja da Tijuca. Sob qual cartilha que eu ando? A da igreja da Tijuca. Eu não removo o marco antigo de nada, muito pelo contrário, é para frente que nós andamos. Mas já pensou? Vamos pintar essa parede aqui com fundo preto, vamos botar um neon nessa cruz, vamos jogar fora a tradição dessas togas, afinal de contas tudo é ultrapassado, vamos revolucionar. Criança, sabe o que fica? Frenesi, animação, mas pede um motivo de oração. Pergunta se algum pastor vai subir o morral para resgatar alguém se estiver lá. Não vão, porque essas comunidades não lidam com coisas tão mais próximas e profundas. É muito oba-oba e mise-en-scène. Sabe o que é isso, minhas filhas? Apostasia. É a negação da fé. Para a glória do meu nome, para a minha felicidade, eu arrebento com tudo que existia antes e boto na conta do passado. Se está ruim, a culpa é dos velhos. A palavra do Senhor diz, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. E olha só, olha o que ele diz, crianças, a ponto de assentar-se aonde? Leiam, minhas filhas, a ponto de assentar-se aonde? Versículo 4, no santuário de Deus. Essa apostasia não é no mundo, meus queridos. E todo pastor que prega falando essas coisas dentro das igrejas, ele é tido como o quê? É conservador, está falando contra porque, afinal de contas, perde membros, perde ovelhas. Entendeu nada, entendeu nada. A apostasia, o homem da iniquidade, a iniquidade no homem, a perdição, ela se assenta no santuário de Deus, ostentando-se, como se fosse quem? Meu Deus! Olha isso aqui. É dentro do santuário de Deus que tem essas mazelas, que tomam o lugar de Deus ostentando-se, um termo tão atual, escrito em um texto de quase 2000 anos, e se ostentam como se fosse o quê? Como se fosse o próprio Deus. Crianças, vocês têm uma responsabilidade. Vocês futuramente serão as presidentes de SAF, serão as regentes de corais, quem sabe serão auxiliares de diaconia, diaconisas, presbíteras, pastoras, não sei o que vem no futuro. Mas guardem uma lição. Uma coisa é a vanguarda, as ideias que ninguém nunca teve e que nós temos.
Outra coisa é remover marcos antigos e colocar o próprio ego assentado no santuário de Deus e ostentar a iniquidade e a negação da fé, achando que isso é edificar o corpo de Cristo. Isto não é. Nunca foi, nunca será. E a Bíblia já diz que isto não vem do Senhor. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas, e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião o quê? Guardem uma coisa, a maldade no mundo, a desgraça, nós achamos que chegou no limite, não é verdade? Uma coisa terrível, nem começou. Sabe por que o mundo não consegue ser pior do que está? Porque Deus ainda segura. Deus ainda detém essa maldade. Mas infelizmente, como é fácil fazer o mal. Em 2001, um grupo de homens dentro de um avião, o que eles decidem? É muito fácil fazer o mal. Rende todo mundo e taca esse avião num prédio. Resolvido. E o mundo ficou pasmo, percebendo quanto era fácil fazer o mal. E cada vez mais a maldade parece mais fácil. Cada vez mais nós temos casos de crianças abandonadas em lixões, jogadas em lagos, espancamento de mulheres, agressões por parte de casais homoafetivos a crianças recém-nascidas. Uma coisa que antigamente os homoafetivos queriam, o direito da adoção. E infelizmente, não são todos, claro que não, mas alguns, e quando acontece é logo uma manchete. A maldade, que cada vez mais vai aumentando, e eu digo a você, ela não aumenta, é porque ela é um todo, e quem detém isso é Deus. Mas aos poucos essa maldade ela vai sendo deixada, porque é assim que tem que acontecer. Você acha que chegar na Europa, e aqueles que vão e voltam e compartilham isso, dizendo que templos, que já foram locais históricos de reforma protestante, cultos homéricos, antológicos a Deus, eles passaram a ser o quê? Boates. Isso não é maldade, não? Zona de prostituição não é maldade, não? Mesquita, não é maldade, não? E muitos mega empresários, sheiks, compram essas propriedades. Sabe o que eles fazem? Vocês sabem o que eles fazem, crianças? Eles derrubam, só para não ter mais igreja. Com efeito, o mistério da iniquidade, verso 7, já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora A iniquidade, como ela age? Todas as vezes que eu relativizo Deus, todas as vezes que eu não perdoo o meu próximo, todas as vezes que eu ajo com falsidade, todas as vezes que a minha alma jura de forma dolosa, o ministério da iniquidade ele vai agindo. E cada vez mais, se eu não me coloco diante do Senhor, eu vou sendo mais iníquo. Então, será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Nenhum dia onde toda a humanidade parece que será escrava da maldade, onde cada vez mais, e nós recebemos, quer seja pelas mídias sociais, as manifestações públicas, até mesmo de nossos governantes, dizendo que a família tradicional deve ser extinta, porque se a família tradicional for extinta, será derrubado o tabu do incesto. E quem fala isso é uma deputada. E tudo isso acontecendo. Eles não querem acabar com família tradicional porque não gosta de homem com mulher. Você não percebeu ainda? Eles querem acabar com todos os tabus, todos os dogmas moralmente aceitos ao longo de milênios.
Não percebeu ainda? Você está brigando com esquerda e direita, não percebeu ainda não, meu amigo? Que o que está em jogo é o fim da moralidade, da civilização. Não percebeu isso ainda não? Os esquerdas são comunistas. Então você é liberal. Tu não percebeu isso ainda não? Que o tema é liberar droga geral? Tu está brigando por partido? Tu não percebeu que a moral está indo para a vala, tanto de um lado quanto de outro? Aquele que detém o mal. Mas esse mal, aos poucos, vai sendo liberto. E haverá o dia que esse mistério da iniquidade, que já operava na época de Paulo, e que estava aguardando somente que fosse afastado aquele que o detém, haverá um dia que será revelado o iníquo. Quando quer seja o anticristo, quer seja a humanidade, se rebele contra tudo que é Deus ou objeto de culto. Quando será normal não haver nem a palavra incesto. Afinal de contas, o que é isso? Todo homem pode possuir uma mulher, toda mulher pode deitar-se com qualquer homem. Quando aborto, já não mais existirá essa palavra, porque qualquer pessoa tem direito sobre o seu corpo. E ainda que aquele indivíduo saia do seu corpo, ela ainda tem direito sobre aquele indivíduo. Então, há assassinato pós-concepção. Esquece o nome aborto. Com a liberalidade, todas as drogas e barreiras acerca do que é bom, a pessoa é liberta, ela é livre para escolher. E ela vai escolhendo. E que ela escolha e seja madura para as suas decisões. Quando tudo isto acontecer, então, quando for revelada essa iniquidade, e este homem da iniquidade, a quem o Senhor Jesus, o nosso Redentor, ressurgirá nesse plano de realidade, profundamente contaminado, e simplesmente soprará, e esta iniquidade será morta, e a sua chegada, o seu retorno, a vinda do Filho do Homem, destruirá toda esta realidade de pecado, e todo o céu e terra será reconfigurado. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o seu poder, com todos os sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano da injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem o quê? Para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhe manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quanto não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça.